com uma pena de ferro e com a ponta de um diamante, e se encontra entalhado na tábua do seu coração e sobre os chifres dos vossos altares. Ao passo que seus filhos se lembram dos seus altares e de seus bosques pelas árvores verdes sobre as altas colinas. Ó meu monte no campo, eu darei teus bens materiais e todos os teus tesouros por despojo, e os teus lugares elevados por causa do pecado, em todos os teus limites. Assim tu mesmo irás abandonar a tua herança, que eu te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos em uma terra que tu não conheces, pois vós ateaste fogo em minha ira, que queimará para sempre. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem, e toma carne no seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor, pois ele será como arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar, porém habitará em lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, pois ele é como uma árvore plantada próxima às águas, que as estende as suas próprias raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso, quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Agora, 18:1, diz assim: a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Agora, 19, verso 1. Assim diz o Senhor: vai, compra uma garrafa de barro de oleiro, toma dos anciãos do povo, dos anciãos e dos sacerdotes. Agora o 19:10. Então tu quebrarás um vaso à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo eu quebrarei este povo e esta cidade, como alguém quebra um vaso do oleiro, tal que não possa ser feito inteiro novamente, e eles os enterrarão em Tofete, e até não haver lugar para enterrar. Versículo 15 agora, 19:15. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei sobre essa cidade, sobre todas as suas aldeias, todo o mal que eu pronunciei contra ela, porque eles endureceram sua cerviz, para que não ouvissem as minhas palavras. Pai, nós te adoramos pela tua palavra, pelo louvor, pela pessoa que tu és. Nos rendemos e nos prostramos à tua palavra, à tua santidade, Senhor. Reconhecemos o quanto nós precisamos a cada dia nos dobrar aos teus pés, o quanto precisamos, Senhor, nos render ao teu propósito neste lugar. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor, de nos conduzir à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivenciado nos últimos dias uma sociedade pós-moderna, e com tudo isso a igreja ela tem sido atacada por algumas desconstruções. E nós, como igreja, nós precisamos atentar, porque estamos vivenciando um mundo em que o relativismo, por exemplo, faz parte, onde se declara que não existe mais nada absoluto, tudo é relativo. Quando nós falamos que Deus é absoluto, que só Ele é a verdade, não tem outra verdade, realmente não tem outra verdade. Mas quando eu falo que é relativo, quer dizer, qualquer um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. É isso que está sendo pregado lá fora. O mundo pós-moderno está relativizando a verdade. E com isso nós temos vivenciado uma sociedade, meus irmãos, com um coração duro.
um coração insensível a Deus. Se uma pessoa é insensível a Deus, em relação ao ser humano, pior ainda. Ele olha para o ser humano e ele quer que se exploda. Não importa se ele é do mesmo país, não importa. Não sendo eu, o mundo se tornou tudo relativo. Nós perdemos a nossa referência. Deus deixou de ser a verdade. Por Jesus fala, eu sou o caminho, está dizendo, não tem outro caminho, só Ele. Eu sou a verdade, a única, não existe outro. Quando eu falo eu sou, e assim por diante. O artigo lá declara que Ele é o único, mas o relativismo destrói isso. E a gente vê mesmo nas próprias faculdades, às vezes, o relativismo lá, de uma forma ferrenha, as pessoas incrédulas, amantes a uma filosofia destruidora, diabólica, porque é um mundo tudo relativo. Vivenciamos, meus irmãos, um mundo subjetivista, tudo é subjetivo, nada é absoluto. Nada é absoluto. O mundo individualista, onde eu só olho para o meu umbigo, dane-se o outro. Nós vencemos, meus irmãos, uma geração de coração duro, insensível a Deus. Quando nós vemos, meus irmãos, pessoas que são relativistas, subjetivas, individualistas, são pessoas que têm um coração longe de Deus. Porque, meus irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus nos aproxima do outro. Quanto mais nós estamos impulsionados à presença de Deus, mais eu e você somos impulsionados ao outro. Não tem como. Você fala, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, e você está matando, você está odiando, você está fazendo mal para o outro. É incompatível isso. E nós temos visto isso lá fora, meus irmãos. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças se perdendo por uma sociedade pós-moderna, onde tem se negado os princípios, os valores, a família, porque nós temos vivenciado, meus irmãos, um coração duro, aonde não se pode mais viver uma relação dialética, ou melhor, de você debater com o outro, não pode, já está se caminhando para que não haja mais debate, só um lado que vai prevalecer. Então não importa se é verdade ou não, a minha verdade prevalece, a sua não é mais verdade, a minha é a verdade absoluta. Nós temos visto aí, mesmo, de uma forma muito sutil, através da mídia, através de tudo que nós temos em termos de internet e assim por diante, que existe uma filosofia que não se pode ser debatida, afrontada. E dentro disso, meus irmãos, está a palavra do Senhor. Esse contexto tudo tem se levantado contra o próprio Deus. E quando nós olhamos aqui, meus irmãos, lá em Provérbios 4:23, ele fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. A minha versão aqui, que ela é King James, ela tem uma... Vou pegar aqui. Provérbios 4:23. Ele fala assim: guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Meus irmãos, quando a palavra de Deus fala de coração, está falando do órgão coração. Mas está falando, meus irmãos, de uma sede onde se encontram os nossos sentimentos, os nossos impulsos e as nossas decisões. E a palavra do Senhor fala assim: cuida desta fonte. Compara uma fonte, porque se você contaminar a fonte, você contamina tudo. Se você contaminar a fonte, você contamina tudo. O que o diabo tem feito hoje, mesmo na sociedade pós-moderna, ele tem contaminado o nosso coração contra Deus. E muitas vezes nós temos visto e ouvido de uma forma tão diabólica, quanto o diabo tem feito. Eu recebi um vídeo hoje que um irmão mandou claramente que o diabo não tem mais vergonha de mostrar quem ele é. Nós já temos aí a igreja satânica.
onde eles estão realizando casamentos. As pessoas entram de vermelho, com bode, tem um baita de um bode enorme lá, chifrudo lá, aquele monte de vela, a igreja satânica. Então o diabo já está operando, não há nada mais, isso não é segredo. Isso não é segredo, meus irmãos, porque nós estamos vivendo uma sociedade de coração insensível, de um coração duro para Deus, e hoje, adorar o diabo, lá fora, é normal, é religião, tem que ser aceito. Essa é a sociedade que nós estamos vivenciando hoje. Mas quando nós olhamos aqui, meus irmãos, para o texto de Jeremias, é muito interessante porque o povo aqui havia vivenciado um momento de um coração insensível. O povo aqui, meus irmãos, havia cometido alguns pecados. Só para nós termos ideia, aqui no capítulo 17, Deus está prometendo de que Ele vai levar o povo ao exílio. E eles vão perder tudo. E eles vão perder tudo. Porque o versículo 1 fala assim: o pecado de Judá está escrito com uma pena de ferro e com a ponta de um diamante que se encontra entalhado na tábua do seu coração e sobre os chifres dos vossos altares. Meus irmãos, um dos primeiros pecados que esse povo cometeu aqui foi idolatria. Eles começaram a adorar outros deuses. O texto está dizendo, meus irmãos, o texto está dizendo que no coração deles, aonde é a fonte deles, a fonte das decisões, foi escrito com pena de ferro e ponta de diamante. Quer dizer, algo está lá fundo, está cravado, foi entalhado. É algo que não sai fácil. E aí mesmo quando ele fala assim, na tábua do seu coração e sobre os chifres dos vossos altares. Então os altares tinham algumas pontas, pontiagudos. E muitos aqui, meus irmãos, sacrificaram seus filhos a demônios. O povo de Deus, adorando outros deuses, sacrificaram seus filhos. E Deus falou: eu não pedi isso. Eles sacrificaram. Quando ele fala assim, e sobre os chifres dos vossos altares, o 2, ao passo que os seus filhos se lembram dos teus altares e dos seus bosques pelas árvores verdes sobre as altas colinas, onde eram sacrificados os filhos. Olhe como era diabólico isso. O povo passou a idolatrar outros deuses, se tornou um povo, se apostataram da fé. Se nós pegamos lá o capítulo 3 em diante, ele vai falar sobre isso. Ele vai chamar Jerusalém e Judá de apóstata. Eles apostataram da fé, abandonaram a fé, se tornaram um coração insensível ao Senhor. O capítulo 17 fala que eles também confiavam em si. O versículo 5, fala assim: assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem, que torna o seu braço a sua própria força. Eles confiavam em si, deixaram de confiar em Deus. Só para nós entendermos, meus irmãos, teve dado momento aqui que o povo de Israel procurou ajuda de outros reis, porque confiava no homem, não no seu Deus. E quando Deus falou assim: vocês confiaram, maldito o homem que confia no homem. Vocês confiaram no homem, vocês confiaram na sua própria força, vocês me abandonaram. E se nós pegarmos aqui o versículo 11, ele vai colocar que nós não lemos, que ele fala assim: como perdiz assenta-se sobre os ovos e se choca, assim é aquele que adquire riquezas, porém não de maneira correta, ele as deixará no meio dos dias, no seu fim será um tolo. Ou melhor dizendo, eles estavam de forma injusta, sendo desonestos, acumulando riquezas. Então eles estavam, nesse momento aqui, idólatras, apóstatas, confiavam em si mesmados e desonestos. Este é o povo de Deus. E aí Deus fala: maldito são vocês. E aqui, meus irmãos, de uma forma muito dura, mas interessante que a partir do versículo 7, Deus dá
Deus faz aqui uma comparação, né? Mas como é importante nós olharmos mesmo para o texto, porque desde o capítulo aqui, Deus está preparando o povo para uma destruição. Se o povo não se arrependesse, Deus iria permitir uma destruição para o povo de Israel. Então, antes que acontecesse, Deus avisou o profeta. Deus avisou o profeta: vai lá e prepara. Vai lá e desce na casa do oleiro. Mas, meus irmãos, interessante que, ao mesmo tempo que ele compara que aqueles que não confiam, ele depois compara aqueles que confiam. Mas interessante que quando ele fala, desce a casa do oleiro, e ali o profeta desce a casa do oleiro, e então ele começa a observar o oleiro fazendo barro. E numa daquelas formas ali, o barro estava mole, né? O vaso desentortou e aquela coisa toda, e o oleiro pegou o vaso de novo, refez. E aí Deus fala para Jeremias: eu também não posso fazer isso com o povo? Como oleiro, eu vou moldar vocês segundo aquilo que eu tenho para vocês. Se vocês se arrependerem, se vocês se sujeitarem ao meu propósito, eu moldarei vocês. Maravilhoso isso. É um Deus, mesmo diante da afronta, mesmo diante da idolatria, da apostasia, da vida desonesta em relação a Deus, em relação a tudo, Deus ainda fala assim: olha, se vocês se sujeitarem a mim, eu moldarei vocês e abençoarei vocês. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Mesmo avisando, ainda Deus falou assim: olha, vocês podem mudar o curso dessa história. Mas, meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui é a bênção de confiar em Deus com a maldição de confiar em si mesmo. Interessante que do versículo 5, do versículo 7, ele faz uma comparação. Então, aquele que confia em si é amaldiçoado porque ele confia na sua própria força. E aí ele fala assim, olha, ele é comparado a um arbusto no deserto, que não verá quando o bem chegar, porém habitará nos lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Esse vai ser o destino de vocês, se vocês continuarem a me afrontar. Esse é o destino de vocês, se vocês se sujeitarem a confiarem somente em vocês e não a mim. Vocês vão ficar só. A bênção vai chegar e vocês não vão aproveitar. Agora, quando nós olhamos o verso 7, ele fala assim, agora o inverso, né, daquele que confia. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse aqui é a resposta que o Senhor queria do seu povo. E aí ele fala, pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, que se estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir frutos. Olha que coisa interessante. Aquele que confia em si vai ficar só no deserto, e no deserto, o que falta no deserto? Tudo. Água, vai faltar proteção, comida, você vai ser morto, vai ser queimado, vai ser congelado, vai ser tudo. Mas aquele que confia no Senhor, não em si, na sua própria força, mas confia no Senhor, é comparado a uma árvore plantada junto às correntes das águas. Quem é essa corrente? É o Senhor. Aí ele fala, olha, vai vir nos tempos difíceis, vai vir o tempo de sequidão, essa árvore nem vai perceber, porque as suas raízes estão na fonte, que é o Senhor. E aí ele fala assim, olha, as lutas, o calor vai vir, ela nem vai perceber, porque as suas folhas vão continuar verdes, e ela não terá preocupação nenhuma, porque continuará a produzir frutos. Mas por quê? A sua fonte está na dependência de Deus, não na sua própria força. Mesmo quando nós confiamos em nós não temos fontes de rio própria.
Quando nós confiamos no Senhor, nós partimos para uma fonte inesgotável para a eternidade. Amém? E aí, meus irmãos, quando nós olhamos aqui de forma maravilhosa, ele faz essa comparação, mostrando que o versículo 9, ele diz assim: o coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente corrupto, está em algumas versões, aqui fala, desesperadamente perverso, quem o conhecerá? Quem pode conhecê-lo? E aí, o próprio Deus responde: eu, Senhor, esquadrinho o coração, quer dizer, Deus sabe a metragem, a profundidade, a dimensão de tudo o que se passa nessa fonte. O Senhor sabe dos sonhos que morreram, o Senhor sabe dos propósitos que morreram, mas o Senhor também sabe daqueles propósitos que não agrada a Ele, que está ali, porque Ele vai esquadrinhar, Ele vai medir centímetro por centímetro isso. Como é maravilhoso, às vezes o Espírito Santo, às vezes nós estamos estudando, às vezes estamos fazendo alguma coisa, o Espírito Santo vem traz algo para nós, que nós nem atentávamos, o Espírito Santo vem e revela. Por quê? Porque Ele sonda, Ele esquadrinha a nossa mente. Quando Ele fala coração, está falando da nossa mente, aqui é o lugar das nossas decisões. Alguns dizem que a maior batalha que nós travamos, meus irmãos, é aqui, na mente. E aqui, meus irmãos, o Senhor fala: eu esquadrinho o coração. E aí, na minha versão, fala assim: eu sou dos rins. Você sabe, quando ele fala coração, ele está falando da parte mais íntima, interna nossa, que somente Deus pode ver. Então ele fala o rim, ele fala coração, ele está falando de algo interno, de algo que está lá dentro, que às vezes nós sabemos, mas Deus também sabe, porque Ele esquadrinha este lugar. Mas o que nos assusta, meus irmãos, que nos diz que nosso coração, ele é desesperadamente perverso, corrupto, e nós não o conhecemos. Eu lembro que uma vez virou uma máxima, né? Às vezes a pessoa fala: eu preciso tomar algumas decisões, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí vinha a seguinte pergunta: o que diz o seu coração? Se o seu coração está no Senhor, amém. Mas se não está, ele está na corrupção do pecado. Ele está aqui, meus irmãos, desejando o mal, perverso. E aqui, quando nós olhamos aqui, meus irmãos, a palavra nos mostra, nos ensina, meus irmãos, nós fazemos uma introspecção, uma análise interna. Porque, meus irmãos, o Senhor faz questão de olhar para nós. Porque Ele diz assim: olha, para dar a cada homem conforme os seus caminhos, conforme o fruto dos seus feitos. Deus não está aqui para brincadeira. Nós precisamos entender isso. Deus não está aqui para brincadeira. Nós pegamos lá 1 Samuel 2, versículo 3. 1 Samuel 2, verso 3. Na minha versão diz assim: não faleis mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por Ele as ações são medidas. Como o próprio Senhor Jesus nos diz, né? Pela mesma medida que você medir, você será medido. Pela mesma medida que nós usarmos, será usado para conosco. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor sonda o meu e o seu coração. E o Senhor sabe quais são aqueles os quais buscam essa fonte, que é o Senhor. Vivenciamos, meus irmãos, uma sociedade pós-moderna, um coração duro, e portanto nós devemos mostrar a essa sociedade o quanto é maravilhoso servir e buscar o nosso Deus. O quanto nós precisamos, meus irmãos, vivenciar
Como somos abençoados, por quê? Porque nós confiamos não em nós, não na força bruta do braço, mas nós confiamos na força do Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos desse Deus que nos ama e que tem um propósito para nós. Só que, meus irmãos, se nós não abrirmos nosso coração, se nós não atentarmos que o nosso coração às vezes precisa ser moldado, o nosso coração precisa ser transformado. Quando ele descreve o coração desse povo, ele coloca como um coração cheio de teimosia, um coração de persistência na desobediência. Aqui, meus irmãos, é um povo de dura cerviz. Quando o profeta vai lá, e o profeta começa a interceder pelo povo, Deus fala, não intercede por eles, porque eu não vou ouvir a sua oração. Sabe por que Deus fez isso? Porque o coração deles, Deus via o coração. Deus via o coração. Deus olhava para o coração deles. Quando inicia aqui no capítulo 17, falando que havia esculpido o pecado ali no coração deles, meus irmãos, está falando que é como se fosse foi uma cauterização que foi feita na sua mente. O que acontece quando você cauteriza? Por exemplo, você tem um corte, aí você cauteriza aquele corte. O que acontece com aquele corte? Você fica insensível, é ou não é? Então, meus irmãos, Paulo fala disso para nós não cauterizarmos a nossa mente. Cauterizar, meus irmãos, sabe o que é? O Espírito Santo vem, toca em você, e o que vai acontecer? Na cauterização, você não vai sentir nada. O Espírito Santo vai chamar a sua atenção, vai te corrigir, e você não vai dar bola para ele, porque você está cauterizado com a corrupção do pecado. Você acostumou o seu corpo, a sua mente, as suas células a ouvir o pecado. Olha como isso é sério, meus irmãos. Então, nós como filhos de Deus, como povo de Deus, por isso que nós não podemos tolerar o pecado, para que ela não venha cauterizar a nossa mente. Paulo, inclusive, fala da boa consciência pura. É isso que Paulo coloca lá. Mas quando a palavra está falando aqui, está falando de um povo que era rebelde, resistente, um povo de dura serviço. Nós pegamos aqui, meus irmãos, o 18, vou ver aqui, o 18:12, quando o profeta vai na casa do oleiro, e ali Deus dá a mensagem que Deus quer moldar o povo. Olha o versículo 11, nós lemos o 11, mas o 11 e o 12, 18, 11 e 12, assim, agora, portanto, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu moldo o mal contra vós, e planejo um plano ruim contra vós. Olha só, mas o que o Senhor fala? Convertei-vos agora, cada um no seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e os vossos feitos. Deus está falando o quê? Olha, eu estou moldando o mal contra vocês, mas se vocês se converterem, se arrependerem, eu vou mudar essa história. Agora no verso 12 é a resposta do povo. Olha o que o povo diz, olha a resposta do povo, meus irmãos. Eles disseram, não há esperança, porém nós andaremos após nossos próprios intentos malignos, e nós faremos cada um a imaginação de seu coração maligno. Olha que coisa terrível. Deus vem e fala assim, olha, eu estou moldando o mal contra vocês, mas se vocês se arrependerem, eu mudarei para a bênção. O povo, nem perca tempo, Deus, porque eu vou seguir o meu coração maligno, diabólico, satânico, porque eu vou seguir o meu caminho.
Meus irmãos, isso é triste. Vamos imaginar como que Deus via toda essa situação. Por isso Deus fala, maldito o homem que confia em si mesmo. Individualista. Maldito. Porque está sozinho. Na hora da batalha, na hora da luta, vai morrer sozinho. Porque abandonou o seu Deus, seu braço forte. Aí mesmo, para piorar a situação, olha o 18. Olha a resposta, já que o Senhor fez, porque o Senhor falou que ia destruir. Olha a resposta deles para o profeta. Então, eles disseram, vinde, planejemos intentos malignos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e ferimos-lo com a língua, e não atentamos a qualquer de suas palavras. Eles planejaram matar o profeta, meus irmãos. Olha a dureza do coração desse povo. Não ouviram a Deus e agora eles falaram, vamos matar o profeta, porque o que ele está profetizando é contra nós, é contra a nossa família, é contra a nossa nação. Como se o profeta não estivesse falando da palavra do Senhor. Isso é muito, muito duro, meus irmãos. Quando a palavra, no versículo 17, capítulo 17, 10, que ele fala assim, ele esquadrinha, o 9 e o 10, eu falei, eu esquadrinho o coração. O Senhor estava dizendo aqui para mim e para você, para todas as pessoas, todas as pessoas, para as pessoas abençoadas, amaldiçoadas, para todos. Deus está falando assim, eu esquadrinho o coração de vocês. Ele pesa na balança todas as nossas ações e decisões. Nós estamos aí, meus irmãos, no início de uma guerra mundial. Tem se falado muita coisa. Mas uma coisa nós precisamos entender, que o Senhor não abandona o seu povo. E nós vamos ver a mão de Deus. A mão de Deus sobre a nação de Israel. Mas, meus irmãos, como nós precisamos entender? O Senhor esquadrinha o meu e o seu coração. E, portanto, o Senhor tem uma proposta para mim e para você. Aqui ele coloca, você quer confiar em você e morrer sozinho? Ou você quer confiar em mim e ser como árvore frutífera? Aonde as dificuldades vão vir, você nem vai sentir. Sabe por quê? Porque eu sou a sua fonte inesgotável. Toda vez que você precisar, eu tô aqui, eis-me aqui. Pronto para te suprir. Pronto para te suprir. Amém? Confia no Senhor. Segunda coisa, a soberania de Deus em conduzir o seu povo. Quando nós olhamos mesmo no capítulo 18, nós não lemos só o primeiro versículo, Deus fala para o profeta, olha, desce a casa do oleiro, e ali então o profeta desceu a casa do oleiro. Ele então viu o oleiro moldando barro, argila, macia, ficou ali deformada, mas o oleiro a modelou em um bom vaso. E Deus está mostrando assim, olha, eu sou esse oleiro, e você é esse barro. Entenda que, meus irmãos, se o nosso coração continuar duro, se o nosso coração continuar duro e insensível a Deus, este barro vai ser um barro não próprio para construir um vaso. Quando o oleiro começou a fazer o barro entortou, porque ele estava mole, entortou, o vaso ficou todo torto, ele refez de novo. Assim, olha, eu faço, eu refaço, eu posso remodelar você, desde que você se sujeite à minha vontade. Então, eu e você, meus irmãos, somos convidados de uma forma sobrenatural a nos rendermos ao cuidado do Senhor. Porque Ele fala assim, olha, eu quero ser o oleiro e você vai ser o barro. E às vezes, meus irmãos, quando o Senhor
Interessante que o versículo 1 fala assim, a palavra veio ao Senhor de Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro. Meus irmãos, toda vez que o Senhor mandar eu e você descer a casa do oleiro, o Senhor está dizendo para mim e para você, eu quero tratar na sua intimidade, eu quero olhar para dentro de você, quero tratar o seu coração. Quando o Senhor fala assim, olha, Jeremias, desce a casa do oleiro, mesmo às vezes o Senhor tem nos chamado, desce a casa do oleiro, para mim e para você, para nós descermos e mostrar, olha, dependa do meu agir, dependa das minhas mãos, do meu mover, porque eu sei o que eu estou fazendo, você não, você nem sabe que vaso que você vai ser, eu sei. Meus irmãos, enquanto eu e você somos barro, o Senhor pode nos moldar. Enquanto nós somos barro, mesmo às vezes com a deformidade, mesmo às vezes com o coração duro ainda, o Senhor pode nos moldar. Só que se esse coração continuar duro, uma hora esse barro vai se tornar um barro impuro. Porque não é qualquer barro que você faz, tem que ser uma argila específica. Não é qualquer argila. Se ela for contaminada com outra terra, ela não presta para ser. É interessante. Não pode haver contaminação. Para que o vaso seja perfeito, a argila tem que ser pura. Para ela ser pura, nós precisamos nos render às mãos do oleiro. Então, descer até essa casa é caminhar em direção ao lugar onde Deus habita, aonde Ele realiza a sua obra, é o espaço onde Ele constantemente trabalha em mim e em você, aonde o Senhor trabalha o nosso coração, aonde o Senhor está dizendo assim, meu filho, existem coisas na sua vida que não me agrada, eu quero moldar, entrega-se a mim. Os 18 quadros assim, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro, então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro que está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Nós estamos nas mãos do Senhor, porque nós somos o novo Israel do Senhor. Mas, meus irmãos, interessante aqui, o vaso aqui, ele ficou deformado, desconfigurado, e ainda o oleiro conseguiu arrumar. Isso mostra, meus irmãos, que Deus está pronto para nos renovar. Mas aquele povo, meus irmãos, estava com o coração incurável, infectado pelo engano da maldade, do ódio, do pecado, e não queriam a Deus. Estava entregue aos seus próprios pecados e às suas concupiscências. Jeremias foi proibido de orar. Se nós pegarmos lá o 7:16, o 11:14, Jeremias ia orar pelo povo, e Deus falou assim, não ore. Por quê? Se nós lemos aqui o texto aqui, e falamos assim, olha, não gasta tempo, Senhor, porque nós não vamos te ouvir, nós não vamos te obedecer. Deus trabalha em nosso coração para nos transformar, nos tornando instrumentos para a sua glória, e nos dá uma nova chance e nos torna úteis para o seu propósito. Você está aqui porque, meus irmãos, tem muitas pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade hoje de congregar. Sabe por quê? Porque às vezes o congregar também é um modelar. E aí é coisas que às vezes você não vai concordar. E nesse moldar, às vezes nós reclamamos. Mas é esse moldar, é esse se ajeitar que o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos corrigindo, vai nos ensinando a nos tornar melhores.
para nos aperfeiçoando o amor, a comunhão. Então, como é importante nós estarmos aqui como igreja, porque como vasos, nós estamos aqui para sermos usados para o Senhor, e, portanto, para sermos preparados para a sua glória. Amém? Terceiro e último ponto, gostaria de trazer dessa palavra. Deus deseja o nosso coração arrependido, totalmente rendido a Ele. O 18:10 nos diz assim, Jeremias 18:10, se este fizer o mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu me arrependerei do bem que disse que lhe faria. Meus irmãos, interessante que Deus falou assim, olha, Deus estava planejando o mal, mas se eles se arrependessem, Deus não iria cumprir essa sentença. Aí vem a pergunta, Deus muda? Deus se arrepende? Deus está dizendo aqui que Ele se arrepende. Meus irmãos, interessante isso aqui, porque, na verdade, aqui na Escritura, são termos para dando um sentimento humano para Deus. Mas nós sabemos que Deus não muda. Deus deu a sentença dele, pronto. Só que é o seguinte, meus irmãos, de acordo com a nossa resposta, Deus responde. Quem vai mudar aqui não é Deus. Quem vai mudar aqui é eu e você. Eu e você que somos... Porque quem é o oleiro aqui? É Ele. Quem é o barro aqui? Somos nós. Quem é moldado aqui? É nós. Então quem tem que mudar? Somos nós, não Ele. Que Ele é absoluto, Ele não é relativo, Ele é absoluto, Ele é o único Deus. Tanto é que a palavra de Deus fala que Ele tem ciúme de nós, quer dizer, Ele não nos quer dividir com ninguém. Quando o povo de Israel está com o coração duro e começa a adorar outros deuses, você sabe como o Senhor chama o povo de Jerusalém e o povo de Israel? Não é? Como? Vamos ver lá? Jeremias 3, versículo 6, Jeremias 3, verso 6. Olha como o Senhor chama o povo de Israel, porque por esse coração duro. O Senhor também me disse nos dias do rei Josias, tu tens visto aquele que fez apóstata Israel? Ela subiu sobre todo o alto monte, sobre toda a árvore verde, e ali andou se prostituindo. O 7, e eu disse, após ela ter feito todas essas coisas, volta para mim. Porém, ela se revoltou, e a sua irmã, traiçoeira, Judá, viu isto, continua, e eu vi, quando todas as razões pelas quais a apóstata Israel cometeu adultério, eu a rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Contudo, a sua irmã traiçoeira, Judá, não temeu, mas também foi e agiu como uma prostituta. Verso 10. E ainda por tudo isto, a sua irmã traiçoeira Judá não voltou para mim com todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. E disse-me o Senhor, apóstata Israel, justificou-se a si mesmo mais do que a traiçoeira Judá. Quando nós deixamos de buscar o Senhor, estamos sendo chamados de apóstatas e adúlteros. Porque nós temos uma aliança com o Senhor. E nesta aliança, quando nós traímos com outros deuses, Ele falou, eu vou dar carta de divórcio. Mas o que Deus está dizendo assim, não, mas eu vou perdoar. Eu vou perdoar essa traição. Só se rende a mim. E aqui, meus irmãos, Deus não muda. Não é Deus que tem que mudar, somos nós. Então, olha só. Deus se arrependerá, ou seja, mudará a sua direção quando eles anteriormente pensavam fazer? Não, Deus não muda nada, mas sim os homens mudam por meio do arrependimento. O verdadeiro arrependimento por parte do homem efetua uma transformação da parte de Deus. Sem esse arrependimento, o juízo continuará. O Senhor quer fazer o bem a qualquer e a todos,
mas o que ele faz está conectado à obediência da pessoa ou das pessoas envolvidas. Ou melhor dizendo, Deus quer abençoar, só que o povo não quer. Aí Deus fala, mas se vocês se arrependerem, eu vou abençoar. O homem tem que mudar, porque quem está errado aqui é o homem. E Deus fala assim, olha, vocês precisam mudar. Então, o que Deus quer de nós, não é um coração como de Judá, duro, entalhado em pecado, em adultério, em apostasia. Apostatar da fé, meus irmãos, é você abandonar Deus, e não voltar mais. O Salmo 51, verso 17, o que fala lá? Salmo 51, 17. Salmo 51. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será. Todas as vezes que você buscar o Senhor com o coração, você estará dando o verdadeiro sacrifício que Deus quer. Você se entregando como um barro nas mãos do Senhor. Esse é o sacrifício que Deus quer de mim e de você. Às vezes você fala assim, tem sido um sacrifício ir na igreja. Isso não é sacrifício, meus irmãos. O sacrifício é quando nós nos entregamos ao Senhor por completo, sem reservas, com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado, arrependido. Toda vez que você abrir a sua boca, Ele não vai rejeitar. Por que Deus rejeitou o de Israel aqui, de Judá? Por quê? Porque era um coração duro, não era um coração arrependido, era um coração perverso, maligno. Mas o coração quebrantado, contrito, quebrantado, Deus vai abençoar. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo, habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Deus é santo. Estamos perdidos, porque Ele habita lá na sua glória. Aí Ele fala assim, contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e ao novo atento ao coração arrependido. Então, quando eu e você nos arrependemos, esse Deus que é grandioso, ouve e habita em nós. Meus irmãos, só para nós terminarmos, lembra que nós lemos lá o 19:10, onde Jeremias quebrou o vaso? Porque Deus falou assim para Jeremias, vai lá, compra uma botija, chama os anciãos, a liderança do povo e quebra o vaso. E Deus está dizendo, a partir de agora, eu estou dando uma maldição de 70 anos de escravidão. Meus irmãos, enquanto eu e você formos barro, Deus pode nos moldar. Mas enquanto eu e você nos tornarmos um vaso, e esse vaso, não tem como um vaso virar a ser barro. Você está entendendo? É um processo, não tem volta. Nós estamos no processo do barro, Deus está nos moldando para sermos o vaso que Ele deseja. Mas a partir de quando Deus nos faz como vaso, não há como mais voltarmos como barro, porque Deus já nos fez como Ele quer. Então, já que o povo não quer ser o vaso que Deus fez, o que Deus fez? 70 anos de exílio. Meus irmãos, alguém aqui já leu Jeremias? Lamentações de Jeremias? Quem aqui já leu Lamentações de Jeremias? Você sabe o que ele está contando ali? Meus irmãos, Babilônia vem, destrói tudo, saca o santuário, leva tudo do povo, leva os reis, e fica lá, os abandonados, os pobres ficam ali em Jerusalém.
E ali então, Jeremias, depois de muita luta, ele consegue voltar para aquele lugar. Ele fica ali com aquele povo. E ali mesmo, sabe o que acontece lá? Falta comida. Porque não há mais nada. E você sabe que muitas mães e pais tiveram que comer os seus filhos. Por quê? Porque quando eles estavam na oportunidade de servir ao Senhor, eles sacrificaram seus filhos a demônios. No exílio, eles tiveram que comer os seus filhos. Olha como isso é sério, meus irmãos. Mas aonde que está? Aonde que se nós encontramos o texto que fala assim, que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações de Jeremias 3. Mesmo diante da nossa desobediência teimosa, diabólica, perversa, se nós retrocedermos, o Senhor vai nos abençoar. Meus irmãos, para terminar, no capítulo 32 de Jeremias, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, compra um campo em Jerusalém. Capítulo 32. Sabe por que Deus mandou Jeremias? Porque se Deus prometeu destruir, por que então Ele mandou o profeta comprar um terreno? Pegar o 32:12. E eu dei a evidência da compra a Baruque, filho de Nerias, o filho de Maacéias, à vista de Amanael, filho do meu tio, da presença das testemunhas que assinaram o livro de compra perante todos os judeus que se assentaram ao ato da prisão. E eu entreguei a Baruque perante eles, dizendo, então, Jeremias foi lá, Deus falou, vai lá e compra o terreno. Sabe por quê, meus irmãos? Por que Deus mandou o profeta comprar um terreno? Porque Deus iria restaurar o povo de Israel novamente. Mesmo diante do exílio, ele mesmo 70 anos, falou, eu vou restaurar essa nação novamente. Por isso Jeremias comprou um terreno. Meus irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, no qual nós precisamos mais e mais vivenciar a nossa fé de uma forma fervorosa lá fora, porque o diabo tem imperado através do seu reino mentiras diabólicas para destruir. Mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor quer moldar o meu e o seu coração. Feche seus olhos. Pai,